estava passando uma estrada e o senhor achava que o senhor já tinha ido lá e na verdade o senhor nunca foi. O senhor lembra dessa? Olha, eu fico feliz em falar dessas coisas, porque são coisas que eu vou falar aqui que é muito forte e vou dizer que não falo, nas a maioria não acredita, né? E até porque muitos testemunhos mentirosos, muitos enganadores aí, parece que as pessoas acham que todos são farinha do mesmo saco. E não são. Mas por que eu tenho o prazer de falar? Porque pode ser que hoje, ou se não estiver ouvindo hoje, isso vai ficar no ar, não fica esse Fica, vídeo? fica. E depois vai para o meu canal. E, Depois vai para o meu canal. Eu tenho um canal que chama Missionário Rod Marques. Aí lá eu pego esse programa que foi gravado, que é 1h30, eu corto no meio, faço 2h45 e tá lá, Missionário Rod Marques. Para você que não é inscrito, se inscreva lá também. Beleza? Vamos lá. então tá aí. Como ele disse, depois você pode estar ouvindo e vendo isso aí e vai passar para muita gente. Então eu falo com ousadia, por quê? Porque se não estiver ouvindo agora as pessoas que são testemunha desse fato, você vai. Ele tem uma fábrica de torta, faz cada torta, torta holandesa, tal, é uma benção. E a família dele é de Braúna. E tem também o irmão, o pastor Antônio, a gente chama ele de Toninho. Eu acho que você lembra dele, que ele já fez algum culto de libertação. Ele fazia uma roda na igreja ali na Edequiel e orava por todo mundo e tal. Ele é usado em libertação. E, e outros também que foram, mas esses dois estão aqui ainda, porque um é pastor, outro também é um irmão da Madureira, né, que é o Valci, empresário aí no ramo de tortas, e tinha outras pessoas. E me chamaram para ir até a Braúna para pregar num congresso. E eu não tinha muito viajado por essa região, e de repente, não, nós vamos sim. Dava mais ou menos 4 ou 5 horas de viagem. E nós fomos para Braúna. E quando pegamos algum caminho, eu olhava para ele e falava assim, peraí, mas eu acho que eu já passei por aqui. Aí ele perguntava, você já pregou em Penápolis? Não. Já pregou em Birigui? Não. Então você nunca passou por essa região aqui. Você nunca passou. E quando foi chegando mais perto ainda, ele diz, ó, essa região já está quase perto da cidade de Braúna. E eu disse, não, mas eu já conheço a pista, que tem uma sombra que vai quase 2 quilômetros e a árvore está com os galhos se trançando. E tem uma sombra dessas árvores que cruza, né? E nós vamos passar. Ele falou, não, vai mesmo, como que você sabe? Eu falei, não, eu não sei aonde eu fui, mas eu já passei aqui. E eles todos assustados comigo e tal. Falei, não, você não quer falar, mas você já veio por aqui. Eu não tinha ido. E quando chegou em um certo lugar, eu falei assim para ele assim, olha, eu sei que a gente não vai na igreja. Eu sei, porque nós vamos chegar cedo, vamos tomar banho, nós vamos numa casa. Mas Deus está falando comigo em um menino de colo, um bebê, que está doente. E Jesus vai curar esse menino no quintal. E eu vejo no quintal uma churrasqueira, tudo. A gente não tem nada programado e tal. E aí nós chegamos. Quando eu olhei a casa, eu falei, é essa mesmo. E aí alguém queria abrir a porta da sala para a gente, e o outro falou, não, nós estamos todos aqui no fundo, vem pelo fundo mesmo. Porque eu tinha entrado pelo fundo, né? Aí nós fomos no fundo, tinha uma churrasqueira, eles estavam preparando o almoço para a gente e tal. E aí, vamos orar, agradecer a Deus pela viagem. E eu comecei a fazer aquela oração alta. E depois começamos a conversar ali no quintal, a família toda e tal. De repente, no muro, uma mulher pôs a cabeça no muro e disse, pelo amor de Deus, o meu filho está quase morrendo. Eu levei, porque eu falei disso no carro. Nossa, que Eu falei disso no carro. Deus é tremendo, né? Nossa, são coisas que, se eu tivesse contando mentira aqui, eu não me alegraria. Mas eu estou alegre porque eu vivo ainda aquilo. A mãe trouxe o menino, eu peguei no colo, fiz a oração
e Deus curou aquele menino. E quando Deus curou, começaram a cantar corinho, começou a pular. Foi um culto tremendo. E através daquele culto, nós conseguimos levar a irmã do Valci, que nunca tinha entrado na igreja, e o marido dela. À noite nós levamos eles para o culto, porque eles viram o que Deus fez naquele quintal. Então, é muito forte, mas no caminho eu já estava vendo tudo o que ia acontecer e aonde ia chegar. O senhor vê, pastor Josué, Deus ele se importa tanto que até mesmo pessoas... Mas existem pessoas que são rebeldes, que acreditam, mas não dá braço a torcer. Então, uma pessoa que não acredita no evangélico, não acredita em evangélicos, que não acredita na igreja, que não acredita em nada, Deus ele prepara um milagre. Porque todo milagre ele tem um objetivo. Né? Deus ele não cura por curar. Deus ele cura para poder mostrar o poder dele para alguém. Quando Deus ele vê que vale a pena. Falou, aquela pessoa ali aos olhos do ser humano não vale nada. Mas eu vou investir naquela pessoa. E vou fazer aquela pessoa crer. E para aquela pessoa crer, eu preciso fazer milagre. E a gente vê quando Jesus ressuscita Lázaro, ele faz uma oração antes. Ele pede para o pai dele e fala, pai, eu bem sei que eu não precisaria pedir. Porque o Senhor já faz, né? Já atende a minha vontade. Mas eu estou pedindo para que todos possam ver que eu sou o teu filho e por causa do Senhor, o milagre vai acontecer aqui. Então ele fez aquele milagre ali de Lázaro e muita gente ali se converteu. Agora, nesse mesmo milagre de Lázaro, tinha aquelas pessoas que viam, existem pessoas que ele não crê, mas ele pede prova a Deus, ele fala, Senhor, eu quero crer, eu quero acreditar. E aí Deus vai ao encontro dessas pessoas e transforma a vida. O senhor vê que tempos antes, e o senhor sabia porque o senhor teve um sonho antes? Ou porque o senhor sentia de falar e o senhor foi falando? Daquilo tudo que o senhor estava vendo na estrada? Não, Deus permitiu que eu contemplasse o caminho quando começamos a pegar a estrada, né? E até o desfecho do que ia acontecer quando nós chegássemos lá. Mas não sonhei, não vi nada. Deus foi passando isso no caminho, na viagem. Você que já viajou muito comigo, né? Por isso que é legal estar falando isso, você vê que quando eu vou pregar em algum lugar, eu costumo ir quieto, as pessoas falam, o pastor Josué está meio calado e tal, porque às vezes viajando, Deus passa a mensagem para mim, Deus fala, Deus mostra a pessoa que eu vou ver lá na igreja. Então, as pessoas às vezes, vocês não, mas as pessoas dizem, por que o Josué está quieto? Por que ele não fala? Então, eu fui quieto no carro vendo tudo isso, mas só que nesse caso, eu fui contando o que eu estava vendo para o irmão Valci e para o pastor Toninho. Meu Deus. Pastor Josué, e aquela experiência que o senhor teve também com os irmãos deram as mãos em volta da perua e oraram, porque alguém lá dentro, Deus revelou que Satanás ia tentar destruir a vida de vocês. Onde é que foi esse lugar? E o senhor pregou nessa noite também? Olha, mas pede uma desculpa, né? Desculpa. Sei que nós ia sair fora do ar. Pessoal, vocês desculpem a gente aí, a internet parece que ela está oscilando bastante e não é culpa nossa, quando aí já é força maior, quando aí a gente não pode fazer nada, né? Infelizmente, mas continua aí que Deus vai transformar e abençoar vidas de pessoas ainda esta noite, em nome de Jesus. Tá aí um cafezinho, pastor Josué, se o senhor quiser tomar, fica à vontade, eu vou tomar daqui a pouco. Maravilha. O senhor está falando a respeito da... Pega essa água aqui, pastor. Essa daqui da garrafa. Sim. Então, falando se o senhor pregou nesse dia, né? Preguei. Eu vou falar o seguinte. Então, antes de eu falar desse que você está pedindo, eu vou falar um rápido que você nunca ouviu ainda para mim entrar nesse aí da van. O milagre da van ou a van pegando fogo. Foi uma coisa tremenda.
Maravilha. Então é o seguinte, eu estava pregando em um congresso num ginásio, em Braúna, num ginásio. E aonde eu estava, mais ou menos, o palco, era um palco de 1,5 m, bem alto, né? E nós, a banda, estávamos todos nesse palco, bem alto, e os pessoal no ginásio, na arquibancada e tal. Eu comecei a pregar, era um povo de oração, um povo simples, um povo humilde, um povo que orava. E na verdade a igreja ela ajuda o pregador, né? Ajuda, ajuda. E muitas vezes a gente tem que. É um alerta aí para você, pregador. Você vai pregar em um lugar, aí diz: ah, eu preguei lá, Jesus salvou 20, o quê? Tudo bem, Deus te usou. Estava orando para Jesus salvar aquelas pessoas, salvar do Principalmente em congresso. festividade de irmã, né? Salvar e chega na igreja, a palavra fala no coração dele. Lógico, você tem uma participação porque Deus te usou. Mas às vezes a salvação foi de quem levou aquela pessoa na igreja. Se alguém não tivesse levado, você não tinha ganhado, né? Então, eu reconheço isso, uma igreja abençoada e tal. Eu comecei a pregar e de repente a glória de Deus encheu tanto que lá da arquibancada do ginásio para frente, ele encolheu os 2 pés e veio voando, veio no ar. E quando chegou, os irmãos, a igreja toda, eu estou falando coisa que é todo mundo que viu. Quando chegou perto do altar, eu falei assim, e agora, nessa arquibancada aqui, o que ele vai fazer? Quando eu fui ver, ele pousou em cima do altar e com a mão na cabeça entregando uma profecia para mim. Aí todo mundo começou a gritar, irmão, eu vou voando. Ele não estava andando na igreja para pregar. E aí os irmãos, olha, você precisa ver aquele irmão que voou, tá uma benção. E ficou um apelido desse, o irmão que voou. Mas não só eu, todo o ginásio presente viu ele vindo do último lugar da arquibancada, pular aonde a gente estava no palco, sem relar em nada, sem subir escada e nada. Veio voando. Meu Deus do céu, isso é tremendo. Eu vi o homem voando, mas só eu, toda a igreja. Eu já vi a irmã Ludmides falar, que ela viu também. Ela estava junto. E nesse caso aqui, já não era só o nosso irmão Antônio, que é o que me levava, o Valci, mas era uma van. E a maioria desses irmãos são de Hortolândia, e se eles não estiverem ouvindo agora, vai chegar até eles e eles vão comentar. Vão comentar. Não sei se de repente já começa até a mandar mensagem. Eu estava junto, eu vi, eu fiquei sabendo, mas uma coisa linda. Se tiver alguém aí já nos assistindo aí, ó, cabeça, não aconteceu nada. E aí eu pensei comigo, falei, mas o que está acontecendo? Aí de repente aqui no meio do braço aqui eu olho para cima para ver o que estava acontecendo. Os 3 estavam de boca aberta, admirado, porque do nada eu desapareci da frente deles. E aí na hora eu entendi, falei, meu Deus do céu, eles não estão me vendo, Deus fez eu ficar invisível. E eles ficaram assustados, procuraram ali, e eles quase pisando em mim, não pisaram, e eles foram embora para casa assustados. E esse foi, eu acho que foi um dos maiores, porque eu já vivi, né, outras situações, mas eu acho que esse foi o maior experiência que eu tive assim, com Deus, foi tremendo. Forte. Pastor, e aí o senhor fala lá do... A van pegando fogo. A van pegando fogo. Então, nós pregamos no congresso em Braúna, sempre nós pregávamos sexta, sábado e domingo. Quando foi domingo à noite, nós terminamos o congresso, foi uma benção, Deus curou, salvou. E quando nós estávamos para sair do ginásio, uma irmã, eu até esqueci o nome da missionária, mas é uma missionária assim que, quando Deus tomava ela em língua, parecia que ela falava a língua russa. Mas era um negócio tremendo, se arrepiava tudo mesmo, né? Desculpa, mas não é essas línguas que a gente vê por aí, que é inglês. O pessoal estuda umas palavras em inglês e fala. E só para você ver o absurdo que eu já vi, já chegou assim, Josué, qual que é o seu mistério? Pregadores, famoso. Qual que é o seu mistério? Eu falei assim, mas que mistério? Não, assim como você fala em língua, qual
Qual que é o seu mistério? O meu é The Flies, não sei o quê, é inglês. Eu falei, irmão, eu não tenho isso. Você não é batizado com o Espírito Santo? E fala, né? E fala. Mas essa irmã não, quando falava em línguas estranhas, sabia que era a língua dos anjos mesmo, né? E aí Deus revelou para ela que o diabo tinha armado um laço para tirar a minha vida no caminho. E com isso ia ter um acidente com toda a van. Nós estávamos com uma van. E se alguém não acreditar, agora chegou a hora de tirar a prova. Pode ligar agora, antes de eu conseguir chegar em casa, você pode ligar para o meu irmão, o pastor Jaziel Gama. Ele era o motorista da van, né? Então falamos, não, vamos ver se isso aí vai desencontrar. Liga na casa dele, você que conhece, que tem muitos amigos do pastor Jaziel que assiste nós aqui, tá? E aí, essa irmã fez uma oração, mandou chamar o motorista, que era o Jaziel, fez uma oração e pediu a Deus, dizendo, vamos pedir a Deus livramento, porque o diabo quer te matar. Aí essa irmã conduziu um grupo de pessoas em volta da van e começaram a orar. E depois a missionária falou assim, olha, é uma curva perigosa, eu vi uma curva, vocês vão devagar, e foi nos orientando. E aí ela fez aquela oração, diz, Deus vai com vocês, o fogo de Deus vai estar com vocês. Aí a gente vai andando. Chegou mais ou menos uns 5 quilômetros, um carro passou e começou a buzinar para a gente, que era para a gente parar, que estava pegando fogo. E aí o meu irmão disse, mas o que é isso? Ele abriu o vidro, está pegando fogo aqui atrás. Aí o meu irmão parou o carro, nós descemos todo correndo, olhamos, não tinha fogo nenhum. Aí falei, vamos embora. Ele disse assim, vocês não ouviram que Deus falou que o fogo de Deus ia estar aqui? Puxa vida, que benção. Aí falamos, não vamos parar mais. Passou alguns carros dando sinal, mas a gente não parava mais, sabia que o fogo estava ali. Tinha irmão chorando, falando em línguas estranhas e tal. Aí, de repente, Deus falou comigo, Josué, hora dobrado porque a curva está chegando. E quando eu olhei, eu vi uma curva, tudo, eu falei, Jaziel, vigia aí, porque está chegando uma curva perigosa aí. Aí passou um Opala, eu lembro até hoje, um Opala 4 portas, passou na nossa frente, quase raspando. O que aconteceu? E aí nós desviamos o Opala na virada e vinha muitos carros atrás e pararam para socorrer. Mas eu disse, como nós estamos passando por um risco, eles começaram a parar tudo e nós fomos embora. Com isso, os irmãos tiveram um temor, dizendo, puxa, a revelação da irmã é séria. Então, se ele tentou te matar ou matar nós aqui, ele vai tentar lá na frente. O que acontece? Começamos a orar. Aí o fogo começou a pegar, o Alexandre, na época, pulava dentro da van e começava a tremer tudo, a Ludemides, a minha esposa, o Petso pequeno, aquele fogo, aquela glória de Deus, tal. Mas eu não queria dar lugar, porque eu estava com medo. Eu fiquei ali atento. Aí, de repente, eu vi o meu irmão, Jaziel, chorando. Aí eu disse, ô Jazi, eu levantei, estava no segundo banco, levantei assim, falei, Jazi, deixa todo mundo sentir o poder de Deus, você não pode sentir, você tem que ficar frio. Não dá lugar, não abre o coração, não deixa, porque você está dirigindo, e nós estamos nessa situação. Aí ele falou, não, tá bom, tá bom. Aí o fogo começou a pegar tanto que eu comecei a chorar, eu explodi. E naquela época eu era muito barulhento, sabe? Eu corria, eu pulava e tal. Aí eu comecei também a pular dentro da van e tal, e aquele negócio. Meu irmão também não aguentou, começou a dar glória. Aí eu falei para ele, Jaziel, não deixa Deus te usar, rapaz, você está dirigindo, pelo amor de Deus. Aí ele olhou para trás e falou assim, ele chamou de Zoé. Lá é tudo apelido, é Zoé, Jazi. Então, eu falei, Jazi, não deixa, você está dirigindo e tal, você tem que tomar cuidado. Daqui a pouco, rapaz, nós já estava longe, mas o povo ainda chorando, porque foi uma vigília, a viagem toda esse culto. Aí daqui a pouco o Jazi começou a falar em línguas estranhas e tal. Eu abri os olhos, porque mais... Quando eu olhei, ele estava de costa, com a costa no volante, e olhando para os irmãos atrás, como se ele estivesse no púlpito olhando para a igreja.
Aí eu olhei, falou, Jéssica, mas o que é isso? Aí ele falou assim, não, eu não estou aguentando mais. Aí eu comecei a observar a van. A van não saía da nossa risca da pista ali, certinho. Eu falei, bom, se veio até aqui, eu não sei desde onde que você está olhando para trás, e a van chegou até aqui, então não vai bater mais. Deixa Deus te usar. Aí ele começou a levantar as mãos para cima e com a mão, com a costa no volante, levantando a mão, chorando, chorando. Aí o fogo pegou mesmo. Eu falei, irmãos, glorifique a Deus, porque a van está andando sozinha. O Espírito de Deus está dirigindo. Quando chegou, aquele barulho, mas foi barulho de arrebentar. Nós estávamos cercados no pedágio de Jaguariúna, estava cercado, certo? E a van parada, e o Jazz olhando para trás, e os fiscais, tudo em volta, rodeando ali para ver, tentando abrir o vidro, e aí perguntou, gente, é pedágio, o que está acontecendo? Aí chamaram o guarda, fez abrir a van, né, a porta da van, o que está acontecendo aí? Eu falei, não, gente, eles estão orando, estão glorificando a Deus, mas o motorista está de costa aí. Eu falei, então, mas nós estamos parados aqui, né? Aí falou, não, não pode fazer isso aí. A gente achou que era um sequestro, que era alguma coisa, porque um monte de gente chorando e gritando. Aí a moça falou, não, eu conheço, são crentes, são doidos assim mesmo, são doidos mesmo, pode deixar tudo. Aí foi aonde a gente foi embora e glorificando a Deus, mas a van parou no pedágio sem a gente ver. Se não fosse eles batendo na janela e falando, a gente não ia ver. E esses detalhes, eu não estou aumentando e nem diminuindo. Eu queria que tivesse aqui o Alexandre, porque o Alexandre anotou os detalhes. Ele conta coisa que nem eu lembro, né? O Alexandre que está fazendo missão no Paraná, e um dia aí, se der, eu vou pedir para ele ligar, falar ao vivo aqui, para dar esse testemunho aí que ele participou. Mas a van ficou parada no pedágio, sem ninguém estar dirigindo, e dali para frente nós pagamos o pedágio e fomos embora. Maravilha. Pastor, gente, saber alguma experiência que o senhor teve, que o senhor andou muito com o Miguel Miranda, né? E andou muito com o Marcos Feliciano também, né? E o senhor já teve várias experiências com esses homens também, o senhor andando com eles. Conta uma para nós aí. Vou contar aqui algo que aconteceu com meu pai no São Sebastião. Nós fizemos um atitude, né, aqui no bairro São Sebastião. Eu comecei a pregar e, de repente, os pessoal do bar começou a desafiar. Ou a gente parava, ou eles iam dar tiro, ou eles iam matar, e eu continuei. E, de repente, sai um homem do bar com uma faca. Essa faca deve estar em casa até hoje. Essa faca está em casa, e eu comecei a pregar, e ele falou, se você não parar, eu vou te matar. E o senhor tinha quantos anos na época? Na época eu estava mais ou menos com uns 19. 19 anos. 19 anos. E aí esse homem veio com a faca, veio andando em direção e xingando. E nervoso. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Esse homem veio nervoso, andando com a faca na mão, dizendo que ia matar, e eu pregando. Aí quando eu vi que ele estava chegando perto, eu falei, pai, eu vou parar, toma o microfone aí. Não, que parar o quê? Você não vai parar, não. Eu falei, mas olha o homem com a faca aí, a gente tem que dar um jeito, tudo. Ele falou, não, você não vai parar. Eu falei assim, pai, mas ele vai me matar. Ele falou, eu era uma benção e tal. Eu falei, não tem, mas eu não queria morrer agora. Ele falou, não, mas se Jesus quiser que você vai, continua pregando. Acontece isso com a minha filha. Falou assim, não, vai continuar pregando. Aí eu fechei os olhos, porque quando o homem vinha gritando e me xingando, me amedrontava. Então eu fechando os olhos, eu falei, eu não vou ver. E isso também foi um ensinamento do pai do senhor para o senhor, né? A transmissão de confiança, né? Sim. Em Deus, de confiança naquilo que está fazendo, né? Aí tinha o homem e o gritando. A igreja gritava. A faca ele já tinha dado para o meu pai. A faca estava na mão do meu pai. E ele deu a faca para o meu pai, se ajoelhou, começou a chorar e levantou a mão que queria ser liberto das bebidas e das drogas. E isso eu estou dizendo porque quase toda a igreja do Jardim Mirante e outras daquela época viram, contemplaram isso. Foi um milagre.
Jesus, assim, ele estendia a mão, Jesus começava a batizar com o Espírito Santo, e ao mesmo tempo eu comecei, foi mais aonde eu vi a manifestação do Espírito Santo, ou seja, com línguas estranhas, com interpretação, variedade de língua, foi nesse tempo. Deus batizava, tomava alguém do que foi batizado com o Espírito Santo em profecia, outro falava em língua, outro levantava e interpretava. Era coisa que a igreja tremia. E diante de tudo isso que acontecia, você via pessoas na frente confessando sem falar, tal, sem ninguém pedir. Através das línguas estranhas, eles entendiam como que Deus estava falando, e aquele monte de gente se consertando. Então eu via coisa tremenda, e através do poder que ele tinha, ele mandava eu colocar as mãos sobre as pessoas e dizer, receba o Espírito Santo. Eu fazia isso e as pessoas recebiam. O dia que eu ia sozinho pregar, eu colocava a mão. Jesus não batizava ninguém. Então é que Deus usava o Senhor tremendamente de outra maneira, né? De outra maneira. São ferramentas, né? Deus tem as ferramentas deles, né? E usa. Que maravilha. E agora, para terminar, né, o caso do pastor Marcos Feliciano. Todo mundo sabe que o primeiro lugar que ele veio aqui na região de Hortolândia e tudo foi através de mim. Eu tenho um amigo que é pastor na Argentina, e esse pastor era pastor do setor do Padre Anchieta. E ele me ligou. Eu disse, Josué, tem um menino aqui que está começando a pregar agora, é uma benção. Você não quer levar ele? Eu vim aqui conhecer. Eu falei, não, eu tenho um culto que eu vou estar pregando, eu não posso ir. Mas depois do culto eu vou aí para conversar com ele. Ele falou, porque ele vai posar aqui, eu vou levar ele para casa. Terminou o culto, eu fui para o Padre Anchieta. Quando cheguei lá, o culto não tinha terminado. Era gente caído pelos bancos, pelas cadeiras, gente sendo batizado com o Espírito Santo. E a mensagem que ele pregou é uma que eu fiz, a fita cassete dele. Os 3 jardins na vida do crente, que foi a primeira mensagem dele, e o azeite da viúva. Ele, em todo lugar que ia, eram essas 2 mensagens dele, e foi eu que fiz aquela capinha toda. E aí, conversando com ele lá depois, ele falou assim, é o seguinte, o meu compromisso encerrou hoje aqui, mas eu gostei tanto de você, se você quiser me levar para sua casa, eu já vou com você. Eu pego minhas malas no pastor, eu já vou com você. Aí o pastor, não, pode levar. Aí, domingo mesmo, peguei as coisas dele, trouxe ele para casa, ele ficou 5 dias. E dali eu fiquei agendando, ele vinha de Orlândia e tal, e fiquei agendando para ele pregar. Aí, para resumir, nós estávamos num culto no Parque Hortolândia, só que a igreja do Parque Hortolândia, quando meu pai dirigia, é aquilo que eu estava falando para você. Os jovens, eu era o líder do jovem, mas todo mês a gente ficava um dia só, era chamado um dia com Deus. A gente ficava um dia de 7 horas da manhã até 9 da noite, quando terminava o culto, em oração, e jejum e consagração. Quando a gente não estava orando, a gente estava lendo a Bíblia e tal, e a gente ficava o dia todo. Mas ali deu uma turma de crente, de evangélico, que eu nunca vi igual, certo? E começamos a orar, era normal isso. Quando foi mais ou menos na parte da tarde, 6 horas por aí, a gente já estava sentindo a glória de Deus. Aí quando o culto começou às 7 horas, o Marcos Feliciano que ia pregar. Ele estava em casa, não tinha agenda para ele, eu levei ele na nossa igreja. E aí o que acontece? Antes, na hora do que quando Deus quer operar, ele já opera no primeiro hino da harpa. Né? Ou no caminho mesmo, igual no caso do senhor. Ou no caminho. Aí começamos a cantar os hinos da harpa, e de repente eu vi o céu se abrindo, eu vi assim um buraco em cima do púlpito, e aí eu falei com meu pai, vai acontecer alguma coisa que está vindo um negócio aí. Aí quando apareceu uma bola de fogo desse tamanho, e eu e meu pai sabiam. Aí eu via onde foi o buraco, na frente do púlpito, eu falei para o meu pai, eu vou descer e vou ficar lá. Eu desci e fiquei. Aí o meu pai também desceu comigo, nós se abraçamos e ficamos. Daqui a pouco deu um estouro no chão que tremeu toda a igreja, a bola de fogo caiu. Tremeu toda a igreja. Quando o Marco viu, o Marco deu um pulo, o púlpito era alto, um pulo,
e já caiu com as falas, meu Deus, o que foi isso tudo? Depois dali, Jesus começou a batizar e curar, que o Marcos Feliciano não conseguiu pregar, porque Deus tomou a igreja, foi Meu até Deus. 9h30 com essa bola de fogo. E foi aí que eu comecei a acreditar no ministério também do Marcos Feliciano e comecei a levar ele. E ele disse, hoje eu tive um encontro com Deus também. Maravilha. Teve uma vez na Idequel, nós teve um culto também, o senhor lembra, né, que nosso culto nos domingos começava às 18 horas, ia até às 20 horas, e aí quando foi às 19 horas, ainda faltava 1 hora ainda, o senhor falou assim, ó, o que Deus tinha que fazer hoje, já fez. Pode todo mundo ir embora para casa, mas todo mundo ainda ficou junto lá ainda. Sim. Que dia foi benção, foi inesquecível. Pastor Josué, nós tem ainda 7 minutinhos, e nesses 7 minutinhos eu gostaria que o senhor falasse do canal que o senhor tem. O senhor tem um canal, né, ou não? Então, na verdade, eu criei o Café com Foco. E vai ser assim, um programa de entrevista semelhante a esse, né? E conversando, batendo papo, trazendo professores da Unicamp, palestrantes de todos os níveis, e também informações gerais. Só que eu criei o nome Café com Foco, e por enquanto eu estou acertando ainda a parte do estúdio, tem alguns acertos a fazer, alguns microfones também a comprar, porque só tenho um por enquanto. Então, assim que eu tiver o segundo microfone, né, um para o entrevistador e o outro para o entrevistado, aí eu já vou começar a divulgar os horários, os dias, tudo certinho. Então, o que eu peço ao povo, aguarde que logo tem essa novidade. Maravilha, então ainda não estreou oficialmente, né? Mas quem quiser me ouvir mais, quem quiser saber mais a respeito, eu só contei um pouco de milagre aqui. Quem quiser ouvir mais, quem quiser saber mais, você dá o endereço daqui. Qual que é? YouTube aqui, passa aí. Que é Missões Evódia no Sertão, ou Missionário Rod Marques, no canal do YouTube. E lembrando, hein, se inscreva lá. E você não vai pagar nada para se inscrever, e você vai receber palavras, mensagens, né? Igual essa, você será avisado quando a gente estiver no ar. Você vai ganhar muito conhecimento também bíblico, porque aqui vem verdadeiros mestres aqui para falar de Bíblia, igual no programa passado. E você pode estar compartilhando lá também, beleza? Ó, Missões Evódia no Sertão, ou no canal Rod Marques, Missionário Rod Marques. Esse nome eu acredito que seja o único no mundo, Rod Marques. E eu peço para todos que estão nos ouvindo e vendo, está nos ajudando, se inscrevendo nesse canal, porque você vai ser avisado de todas as coisas boas que passarão por aqui. Por exemplo, eu, Josué Ganso, se você quiser procurar um lugar... E agora já está também uma coisa já planejada, que o Petson Gama, né, que está na psicologia, sempre vai estar aqui com os amigos de faculdade e tal. Também temos advogada, né? Tem a doutora Iva e a doutora Cida, que está... Então, essas pessoas aí, vocês se inscrevendo e tal, vai estar ajudando esse canal, né? Que é do missionário Osé e do pastor Rod Marques. E vai estar nos ajudando também, porque todos os milagres, os testemunhos, as coisas boas que acontecer, nós vamos passar por aqui. Maravilha. E quarta-feira agora vai ter os motoqueiros, né, missionário Oséias? Sim. Quarta-feira agora, ó, tem um bando de doido aí que são pessoal, são os motoqueiros, como é que é o nome? AM? A MM, são da Igreja Adventista. A MM, que é um motoclube, eles são da Igreja Adventista. A diversão deles é fazer missão nas estradas, doação de sangue, presta socorro para a vítima nas estradas. E vai ser uma benção, vai vir aqui uns 4 ou 5 deles, e vai vir o presidente aí da MM, que esse movimento começou nos Estados Unidos, né? Esse movimento começou nos Estados Unidos, já tem no Brasil inteiro, e eles vão estar aqui falando sobre o que é. Já estão em vários países também, e eles vão estar aqui falando sobre o que é o movimento aí na estrada aí. Beleza?
Eles falam que pessoas se convertem na estrada e já arrumam, faz igual o caso do Filipe lá, do evangelista da Bíblia, Filipe, que encontrou o eunuco. A pessoa entrega a vida para Jesus, e a primeira poça de água que eles encontram já batiza a pessoa, e a pessoa já entra no grupo dos motoqueiros e sai na estrada fazendo a obra de Deus. Eu quero aqui mandar um abraço para a irmã Ângela, grande amiga da gente. Foi um momento muito lindo e bacana da gente ter congregado junto aí por 5 anos. O Jurandir Gama também, que Deus abençoe sua vida. Jurandir, meu irmão Jaime, que Deus abençoe sua vida. E o Jurandir, ele comenta: a paz do Senhor Jesus Cristo foi bênção, pastores. Obrigado, meu irmão, que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe todos vocês aí que estão nos prestigiando. Pastor Josué, o senhor tem mais um minuto para o senhor fazer um fechamento. Eu posso já ir para a oração? Ou é mesmo, né? É claro. Já vou para a oração. Não esquecer. Isso. Senhor, meu Deus, nesse momento eu quero, Senhor, te agradecer por esse meio, por esse canal, Senhor, de estar abençoando o povo, porque a tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, e eu testifiquei, eu falei sobre as obras que o Senhor tem feito, os milagres que têm acontecido. E nesse momento eu quero abençoar todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo através desse canal. Ó Deus, eu intercedo por aqueles que estão em um hospital, aqueles que estão entubados, aqueles que estão desenganados pela medicina ou com outras enfermidades, Senhor, além desta que tem assolado a humanidade. Visita, Senhor, os pais, as famílias, e eu peço, Senhor, que tudo isso que eu falei, sendo, Senhor, e confiando na certeza que o Senhor vai visitar muitas pessoas que irão ver posteriormente, Senhor, que vão ouvir e que vão ser tocados por Ti e que milagres vão acontecer nas famílias, com os filhos, com os pais. Conforte o coração daqueles que perderam um ente querido, visita a nossa nação, o nosso país, ó Deus, que venha deixar de brigas, de contenda, de ações políticas que leva, Senhor, ao choro, ao pranto e à desgraça da nossa nação, mas usa homens, mulheres, autoridades, Senhor, para que o teu milagre venha acontecer. Ó Deus, eu intercedo e creio na tua vitória, em o nome de Jesus. Amém. Maravilha. Eu quero aqui estar agradecendo o pastor Josué. Muito obrigado, pastor Josué, que Deus abençoe grandemente a vida do senhor. Para mim sempre é uma honra estar junto com o senhor, ouvindo falar de Jesus. E é isso aí. E o nosso tempo já deu. E que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima quarta-feira, se assim Deus o permitir. Tchau.